Então, pessoal, hoje nós voltamos com as nossas catequeses à distância e hoje nós trataremos sobre o tema vocação, um chamado de Deus. Pessoal, essa palavra vocação, né, ela vem de uma palavra latina, ou seja, do latim, né, de uma palavra que se diz vocare, né? E essa palavra vocare, ela nos lembra uma raiz da palavra vox, né, que significa voz. Então, essa palavra vocação, o seu significado, né, ela significa chamado, né? Pensem vocês que a palavra vocação vem da palavra vocare, que vem da palavra voz. E aquilo que nos chama é uma voz. Mas de quem é essa voz tão especial, tão importante que nos chama? Pessoal, quem nos chama, né, quem nos faz essa vocação é o próprio Deus. Vejam que maravilha nós, pobres pecadores, sermos chamados pelo nosso Deus, né? Então a palavra vocação ela sempre se refere, né, ao ato de chamar, da escolha que Deus faz para a nossa vida, para alguma missão, para alguma tarefa, né, na igreja, não sei, aonde for, né? Então, pessoal, pensem vocês que o primeiro chamado que Deus nos fez foi a vida, né? Lá quando nosso pai e a nossa mãe, né, se uniram em matrimônio e nos conceberam, né? Deus quem nos chamou a vir ao mundo, né, a viver. Então a primeira vocação que nós recebemos, o primeiro chamado que nós recebemos, toda vez que eu falo vocação, vocês pensam em chamado? O primeiro chamado que nós recebemos é o chamado à vida. E o segundo chamado imediato que nós recebemos assim que nós nascemos, né, e estamos crescendo e tomando conhecimento das coisas, é o chamado à santidade. Vejam que nas catequeses sobre santidade nós escutamos que todo cristão batizado, né, católico, ele é chamado a ser santo. E o que é ser santo? Se separar do pecado, né, lutar contra as tentações do maligno, né, do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma. Então, pessoal, pensem vocês que a vocação ela foi pensada por Deus particularmente para cada um de nós. Lá no coração de Deus, que é um coração amoroso, Deus já criou um plano de amor para a sua vida, né? Então, a vocação é um presente de Deus que Ele dá de forma particular para cada um. A mim chama a ser catequista, né? A outro chama a ser um advogado cristão, um médico cristão, né? A outra chamou a ser freira, a outro chamou a ser padre, né? Então nós vemos que Deus faz vários chamados particulares na nossa vida. Para cada um, Ele faz um chamado diferente, nos chama a fazer um caminho, nos vocaciona a fazer um caminho diferente. Pensem que esse chamado foi pensado, né, lá no coração de Deus, que é um coração amoroso. E se Ele pensou no seu coração amoroso, é porque nos ama, né? Então é um projeto maravilhoso que Deus tem para a nossa vida, a nossa vocação, nosso chamado. Bem, então nós devemos pensar, será que somos felizes respondendo esse chamado de Deus? Bem, pensem vocês que a vocação, né, é um chamado de Deus para fazer a nossa vida, né, caminhar, né, de uma forma boa, de uma forma positiva, para que nós nos sintamos realizados, né? Imagina quando você fica bastante feliz e se sente realizado, né? Imagina sentir isso na vida inteira. É isso que a vocação nos proporciona. É um chamado para fazer algo que Deus faz conosco para cumprir uma missão. E pensem de novo que Deus chamou, né, que Deus pensou isso para você lá no seu coração. Um coração que é somente amor. Então, é um presente maravilhoso que Deus te concede. Logo, a vocação é algo muito bom, principalmente quando nós escutamos, né? É um dom, é uma graça, é um presente, é uma eleição. Imagina que de tantas pessoas tirou aquele para ser padre, de tantas pessoas elegeu aquela para ser freira, de tantas pessoas elegeu, ou tirou, ou vocacionou aquele a ser catequista, aqui como eu que estou falando para vocês, né? Os seus catequistas em particular. Toda pessoa que é vocacionada, ela é escolhida por Deus. Deus escolhe aquela pessoa e tira ela e diz, olha, faça isso, faça aquilo. Vá ser um padre, vá ser uma freira. Porque pensem vocês que a mensagem do Evangelho é um convite contínuo a seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, vem e segue-me.
ele nos vocaciona, vocacionar significa chamar, então ele nos chama. Bem, o exemplo de vocação lindo que nós temos na história da Sagrada Escritura, né, é o chamado do jovem Samuel, do menino Samuel, que era uma criança, né, como vocês. Né. Deus ele nos chama pelo nome, não importa a nossa idade. Chamou Abraão quando era um velhinho, né, e chamou a Samuel sendo um garoto, assim como vocês. O jovem Samuel era um menino que passava dia e noite no templo, né, da Arca da Aliança, um lugar muito sagrado onde a presença de Deus habitava. Né. E Samuel vivia com o sacerdote Eli. O sacerdote era o homem que fazia os cultos, né, cuidava do santuário e etc. Então, Samuel foi dormir certa noite e escutou uma voz que chamava, uma voz muito estridente, né, muito poderosa. Samuel, Samuel. Né? Então, ele correu para ver se era Eli, que estava precisando da ajuda dele e tinha chamado ele. Se Eli, você me chamou? Ele, não, Samuel, não te chamei, volte a dormir. E Samuel voltou a dormir. Poucos minutos depois, escutou de novo a mesma voz poderosa. Samuel, Samuel. Né? E Samuel foi até Eli outra vez. Eli, você me chamou? Aí ele, não, Samuel, não te chamei. Faça o seguinte. Na próxima vez que você escutar esta voz, porque ele já sabia quem era que estava chamando Samuel, da próxima vez que você escutar essa voz, você responda para essa voz assim: eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo escuta. Diga aí o que é que você quer. Então Samuel voltou a se deitar e instantes depois escutou a mesma voz que dizia: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: falai, Senhor, diga o que tu queres, que o teu servo está aqui. O teu servo escuta, o teu servo vai fazer a tua vontade. Este teu servo Samuel vai atender a tua vocação, e vocação é chamado. Não podemos esquecer disso. E assim, Samuel atendeu a sua vocação, atendeu o chamado que Deus fez na vida dele. Foi um profeta incrível. Vocês podem ver isso nos livros de Samuel. Bem, alguns passos nós devemos seguir para bem atender a nossa vocação. O primeiro desses passos é a escuta. Vejam vocês que quando o Senhor chamou Samuel, Samuel escutou o chamado de Deus e disse: eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Então nós devemos ter ouvidos atentos, né, para quando Deus nos chamar para alguma vocação. Outro passo que nós devemos dar é a confiança em Deus. Vou contar-lhes uma história rapidamente. Jeremias também, né, era uma criança, né, um garotinho, quando Deus resolveu chamá-lo para fazer a sua vontade, né, para fazer várias missões. E Jeremias, como era criança, ficou com muito medo. Né? E aí, ele, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou só uma criança. Né? E Deus disse, olha, antes que você se formasse lá no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já tinha pensado um plano de amor para a sua vida, um plano que você seria muito feliz e se sentiria realizado na sua vida inteira. Então não tenha medo, porque eu estarei contigo. Né? Então nós devemos confiar em Deus assim como Jeremias. Jeremias acreditou que Deus o protegeria e foi, e seguiu em missão. Pensem vocês que Jesus Cristo falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, né, eu cuidarei, eu acrescentarei. Então, enquanto nós estamos cuidando das coisas de Deus, atendendo a nossa vocação, né, e fazendo a vontade de Deus na missão, dando uma catequese dessa, Deus está cuidando das outras coisas que nós deixamos para trás, da nossa família, né, dos nossos estudos. Deus cuida de tudo, então devemos confiar nele. Né? E por fim, né, mas não menos importante, a obediência. A exemplo da Virgem Maria, como falei para vocês, os santos servem muito de exemplo para nós. Né? Vejam que Nossa Senhora, quando recebeu um chamado de Deus, e que chamado foi esse? Para ser mãe do Salvador. Né? Por meio do anjo Gabriel, Deus chamou Maria a ser mãe do Salvador, que é Jesus Cristo. Ela disse, eis-me aqui, estou aqui. Eu sou a tua serva, faça em mim segundo o que tu queres, segundo a tua vontade, a tua palavra. E Jesus, né, por meio de Maria, veio ao mundo. Né? Então Maria foi obediente, obedeceu, né, a esse chamado de Deus e essa vocação. Isso serve de exemplo para nós, para que nós, né, no nosso coração, sejamos sempre obedientes à vontade de Deus. Bem, pessoal, então é isso, né?
A uns ele chama a ser um padre, né? A outros ele chama a ser uma freira, né? A outros ele chama a ser catequistas, mas todos esses chamados são chamados de amor, que realmente realizarão o desejo do nosso coração. Nós nos sentiremos felizes de verdade fazendo a vontade de Deus. Espero que vocês também estejam atentos à vocação de vocês e até a próxima. Igreja